Está começando mais um episódio do Papo Animado, o seu podcast favorito sobre desenhos animados e cultura pop, apresentado por Alan Wood e Léo Francisco. Não deixem de nos seguir em nossas redes sociais e principalmente nosso Instagram, @papoanimado. É Cruella, tua adorada amiga de escola, Cruella Cruel. Quero começar esse podcast com uma bela canção. Vocês vão cantar juntos? Serei criador de cachorros no meu sítio. Esqueci a letra. Serei criador de cachorros, meu sítio já tem 101. Eu tô com fome. E eu não desejo vender a varejo, acabo vendendo nenhum. Tá começando mais um episódio do podcast Papo Animado. Eu sou Alan Wood e eu não tenho dálmatas, infelizmente, mas o meu colega, de profissão, de podcast, tem Léo Francisco. Preparados para 5 horas de introdução com ele falando? Olha que maravilhoso. Quer falar do tempo Vou hoje? contar da história dos meus dálmatas hoje. Não vou contar não. Mas eu tenho 2 dálmatas e posso garantir para vocês que a Disney me iludiu. Eu achei que dálmata era um animal fofo, que fazia meu café da manhã, que eu ia acordar e ia ter meu café pronto na mesa, mas não. Ele late às vezes. Esse último final de semana, eles latiram às 1 da manhã, aí a gente foi lá embaixo, brigou com eles, latiram de volta às 2:30 da manhã, às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, e aí meu pai desceu às 6, que já não aguentava mais a gente ficar acordando de hora em hora, né? Não é só o calor insuportável, a gente tem dálmatas que são carentes e que querem que a gente zele pelo sono deles, porque a gente desce, os filhos da puta começam a dormir e a gente tem que ficar olhando eles dormindo e a gente não podendo dormir de madrugada. Olha que maravilha. Esse foi o Léo com informações que ninguém pediu. Mas eu trago nesse programa. Juntamente, mas graças ao bom Senhor, não estou sozinho nessa grande furada e trouxemos ele para falar de um grande clássico da Disney que eu não sei se a gente precisa falar ainda, né? Porque tá no título do episódio. Selby Pegoraro tá aqui com a gente aí. Feliz ano novo, cara. Como é que você tá, hein? Feliz ano novo pra você, Alan, pro Léo, pros dálmatas felizes aí. Comportados, né? Só que não. Enfim, de novo, um prazer aqui participar do bate-papo com vocês e falar do 101 Dálmatas. E o Léo só queria fazer um comentário que o Léo já começou falando de cachorro, que quando lançou o live action, né, nos anos 90, teve uma febre, né, de gente comprando dálmata. Não sei se você foi vítima dessa febre e acabou arrumando os dálmatas nessa época. Não, os meus são recentes. Então, mas eu lembro que muita gente comprou e depois teve uma crise porque o pessoal resolveu abandonar os cachorros, né? Dálmata não é um animal fácil de... Ele não é muito sociável, né? Também, e ele tem muita... criança. Ele tem muitos problemas de pedra no rim, então ele requer uma alimentação e cuidados muito grandes. E eles podem ter problema de audição também, então tem muito dálmata que fica surdo. Tudo isso eu aprendi depois que eu peguei os meus. E aí a gente vai estudando como fazer. Mas os meus chegaram só com 20 anos de atraso. Eu peguei os meus em 2005 ou 2006, eu não lembro agora quando eles chegaram. Mas já estão grandinhos, já passaram daquela fase fofa, que eles não tinham manchinhas. Você? Já me morderam. Ixi, os 2. Tá vendo? O Papo Animado é educativo. Cuidado com os dálmatas. Cuidado com seus dálmatas. E não só a mim, eles já morderam também visita também. Então, a gente sempre tem que tomar um puta cuidado quando vem gente aqui em casa. Então, gente, você quer ter um cachorro fofo? Não compre dálmatas. Assista só o filme da Disney que tá de boa. Luísa Mel, não compre nenhum animal, tá, cara? Luísa Mel, vou chamar ela aqui para esse episódio. Bom, vamos então para a vinheta, porque tem tanta coisa para falar sobre esse filme, gente. Vocês estão preparados para essa grande cachorrada? Então vamos lá. E a gente vai falar sobre 101 Dálmatas, ou A Guerra dos Dálmatas. Para quem não sabe, o filme aqui no Brasil antigamente chamava-se A Guerra dos Dálmatas. Mas acredito que a palavra guerra era um pouco pesada e a Disney resolveu chamar igual ao original, o 101 Dálmatas. O filme está completando 60 anos do seu lançamento nos cinemas. Ele foi lançado originalmente no dia 25 de janeiro de 1961. No Brasil, o lançamento aconteceu um pouquinho depois, no dia 3 de março de 61. E, como o Selby já adiantou, na década de 90, ele virou um live action.
E esse ano a gente vai ter um filme que traz a grande vilã dos 101 Dálmatas como destaque. A gente já teve Malévola e esse ano nós teremos Cruella, quer dizer, isso se a pandemia permitir, né, Alan? Pois é. Então vamos de sinopse e depois a gente volta no final do programa até para se despedir. A gente vai lançar a sinopse. Selby fala. Selby fala. O Alan e a consegue gente ficar volta quieto o depois. programa inteiro e ele volta no final pra falar depois que a tá bem. gente volta. Vamos lá. Anitta, aquela mesma, Show das Poderosas. E Roger, cuidado, é assim que ela fala no filme. Roger, cuidado, é o sobrenome dele. Possuem um casal de dálmatas, né? Começou bem, hein? Chamado Pongo, olha só, e Prenda, ou Perdita, depende quantos anos você tem, qual versão você assistiu. Quando a fêmea acaba de dar à luz a 15 filhotes, Cruella Cruel, ou Cruella de Vil, uma antiga amiga de Anitta, rica e viciada em roupas de pele de animais, se propõe a comprá-los. Roger nega vender os filhotes, olha só, ele não quer, pois desconfia que ela quer transformar os cachorrinhos em casacos de pele. Indignadíssima, Cruella vai contar com seus capangas para roubar os tão almejados filhotes. Que sinopse difícil de ler, galera. Bom, vamos então falar sobre 101 Dálmatas, que vou já começar com uma informação, porque depois você sabe que eu não vou falar mais nada. A história do filme vem, né, de um livro infantil lançado em 1956, escrito pela autora Dottie Smith. Né, Dottie Smith escreveu esse livro inspirado nos seus próprios cachorrinhos, né, e ficou rica, milionária. Ou seja, Léo poderia estar escrevendo uma grande história sobre os dálmatas dele, mas não faz, tá aqui gravando podcast falando do filme dos outros. Olha só, como pra que é dinheiro, a vida. gente, né? A gente Não tá aqui pra enaltecer o trabalho dos outros, não pra trabalhar. Você tem que fazer um canal, você e os seus dálmatas. Não é, eu vou fazer um Instagram pra mostrar meus dálmatas, o dia a dia dos meus dálmatas. Legal. Em 1957, o Walt, que é o Disney, leu a obra, olha só, ele sabe ler ao contrário do que muita gente pensa, que chamou a obra chamou a atenção dele e ele falou, vou comprar. E desde então a Disney compra tudo, mentira. Né? E aí adaptaram 101 Dálmatas, que a gente sabe que teve diversas, né, alterações de roteiro, né, de tempo e espaço, de tudo. Mas isso eu deixo pro nosso convidado, Selby. Um beijo, até o final do programa. Já voltar no final, não. Vamos trocar informações aqui, claro, né? Nada disso. Mas vale lembrar que esse foi o primeiro filme de animação da Disney que não se passava num reino tão distante ou num reino fictício. Ele se passa em Londres, ele tem o jazz como a trilha sonora e ele é bem moderno, vamos dizer assim. Tanto que uma curiosidade que eu achei interessante, que eu nunca tinha parado para pensar, em 101 Dálmatas é o primeiro filme que a gente vê personagens assistindo televisão e é o primeiro filme da Disney que a gente vê personagens dirigindo carros, que isso até então não tinha acontecido. O Walt, quando começou a produção do 101 Dálmatas, ele estava muito ocupado na época investindo no lançamento do parque da Disneyland, ele estava produzindo filmes live actions e estava todo preocupado com o seu programa de televisão. E ele parece que meio que delegou a função, né, Selby, para o Bill Pitt assumir a direção e o roteiro do filme. Isso, bom, o Léo já contou tudo, então boa noite, muito obrigado a todos. Era a única informação que ele tinha trago, né? E o Léo roubou o momento dele. Olha só. Eu tentei passar a chance de você falar primeiro, Selby. Não, você fez a boa introdução, enfim, o 101 Dálmatas, realmente, como você falou, é um filme que ele tem várias, digamos assim, ineditismos, né, no cânone dos clássicos, né? Ele teve 3 diretores, o Clyde Jerônimo, o Hamilton Lusk e o Wolfgang Reitman, né? O Reitman, um dos 9 Old Men, né, daqueles 9 dos principais animadores. E o Léo, como falou muito bem, e desses ineditismos todos aí, que ele é uma animação moderna, enfim, que é o primeiro filme num ambiente contemporâneo. Ele também é um filme que é o primeiro não musical, né? Porque até então você tinha uma série de musicais lá desde Branca de Neve, enfim, embora tenha ali a canção da Cruella, né? Da vilã, e também foi o primeiro a usar uma técnica nova
de animação, né, que chama a xerografia, né, o uso da técnica da Xerox, né, que era uma novidade ali na época no uso no cinema, né, no cinema de animação. Para voltar um pouquinho no tempo, para entender por que dessas escolhas, né, de por que foi escolhido 101 Dálmatas e por que ele foi feito dessa maneira, a gente tem que olhar para o que aconteceu antes, né? Antes do 101 Dálmatas, que foi lançado em 61, o filme anterior foi A Bela Adormecida, né? De 59, mas que foi uma animação que demorou muito tempo para ser produzida e foi uma produção muito complexa, demorou quase uma década para fazer A Bela Adormecida. Cara também, né? De acordo com o que muito eles cara. Para vocês terem uma ideia, não sei se a gente já comentou aqui, mas A Bela Adormecida tinha sequências ali que eles mediam até a densidade do traço, né? Eles pegavam um aparelho para medir o tamanho do traço da Aurora, lá da personagem, para ver se estava no padrão, e isso atrasava muito a criação das cenas, né? Então, para tristeza do Walt Disney, né? Quando ele foi no cinema e assistiu, ele achou que foi muito trabalho para o que foi apresentado. Eu não gosto muito dessa crítica dele, porque eu acho A Bela Adormecida um filme muito bonito, né? Vai ser esteticamente um dos mais impressionantes. Quem pode assistir uma cópia, enfim, em alta resolução, uma TV bem grande, fica impressionado, especialmente para quem teve a chance antes de ver só na televisão no VHS. Quando você vê em alta definição, é uma coisa impressionante. Mas para o Walt Disney, ele achou que pelo tempo e pelo preço da produção, A Bela Adormecida não agradou tanto. E isso também aconteceu com a bilheteria, com a reação da crítica e do público. Não foi um filme que teve, digamos, o mesmo patamar de sucesso de clássicos que vieram antes, como o Peter Pan, como Cinderela, e os mais antigos também, né? Branca de Neve, enfim, o Pinóquio e todos esses. Então, quando encerrou a produção da Bela Adormecida, por conta do preço, eles não sabiam direito o que fazer. Havia uma corrente dentro dos estúdios Disney que pressionava para que a Disney não fizesse mais animações. Engraçado que isso acontece de tempos em tempos, né? Isso é uma coisa cíclica na história da Disney. Uhum. Mas eles achavam que era muito caro e que seria melhor aproveitar já toda essa série que eles já tinham de filmes e aproveitar para relançar, aquela coisa de relançar a cada 7 anos, já tinha um número suficiente, eram 16 filmes, né? O 101 Dálmatas seria o 17º, então poderia fazer isso. Então tem até uma foto famosa, que eu até já sempre coloco de vez em quando no Facebook, é uma foto do Walt Disney no corredor, olhando, né, para os storyboards, perguntando para o Eric Larson, né, que era um dos animadores, se eles deveriam continuar produzindo animações, né? Felizmente, chegaram à conclusão que era importante sim continuar a produzir animações, só que eles tentaram fazer com que esse novo projeto simplificasse muitas coisas em relação ao que era o padrão de produção da década de 50. Então, como o Alan citou, né, o livro da Dodie Smith, né, que é um livro contemporâneo, o livro é de 1956, então você vê que é uma coisa nova, é um filme contemporâneo, e as duas novidades, uma tem tudo a ver com o que o Léo falou, que é a situação que o Walt Disney passou a estar mais preocupado com a Disneylândia, que tinha sido inaugurada em 1955, também estava muito focado com as produções de televisão, né, que era uma nova mídia que estava aparecendo, se popularizando, e a Disney estava ali produzindo material, até porque a rede ABC na época, a rede americana ABC, era sócia, né, do projeto da Disneyland, então o foco dele estava ali. E aí o que aconteceu é que, ao contrário do que ocorria em todos os clássicos anteriores, o Walt Disney ele não se concentrou no desenvolvimento do filme. Então ele não estava lá no dia a dia para ver os storyboards, para ver os designs dos personagens, para ver o que estavam fazendo na música, né? Que a trilha do 101 Dálmatas é muito boa, do George Burns também, que é um compositor muito bom. E aí o que aconteceu foi que ele transferiu a responsabilidade de cuidar da história, né? De desenvolver o roteiro, enfim, do filme, para o Bill Pitt, né? Que a pronúncia é correta.
Bill Pitt era um veterano animador, artista da Disney, desde os tempos da Branca de Neve, né? Trabalhou em uma série de filmes, fantasia, trabalhou nos filmes dos anos 50, e ele, basicamente, ele substituiu uma equipe que, em outros tempos, teria umas 20, 30 pessoas, ele fez sozinho. Então, todos os storyboards do 101 Dálmatas, toda a adaptação foi feita por uma única pessoa, que foi o grande Bill Pitt, né? Lógico que ao longo do tempo ele teve umas encrencas com o Walt Disney. Ele já tinha tido na Bela Adormecida, por exemplo, o Walt Disney era contra aquela sequência do baile ali, da dança da Aurora com o príncipe na floresta, e o Bill Pitt bateu na mesa falando que não, porque era uma sequência importante e tal. Ele foi até punido lá, ganhou uma punição lá pela briga, mas no final a cena ficou, né? O Walt Disney acabou convencido que a cena era importante. Talvez o 101 Dálmatas, né? Depois eu vou passar para o Léo e para o Alan para comentar um pouquinho sobre a história, o que eles acham, enfim. Mas eu considero desses projetos que o Bill Pitt teve uma ação mais presente, talvez o filme mais redondinho, assim, o mais perfeito, né? Uma ação, assim, os 3 atos muito bem construídos, assim, com bom humor, assim, com personagens muito carismáticos. Ele trabalharia depois em outras produções dos anos 60, no caso da Espada era Lei e do Mowgli, né? Inclusive foi justamente em 1964, no início da produção do Mowgli, que ele brigou com o Walt Disney e acabou saindo da Disney de vez, né? A Disney acabou perdendo um grande talento de desenvolvimento de histórias. Mas esse é uma grande qualidade dele, né? Enfim, desenvolver o 101 Dálmatas, que no fim acabou sendo o maior sucesso da Disney naquele período, porque a Bela Adormecida, 2 anos antes, não tinha feito sucesso. E para lembrar aqui os nossos ouvintes, antes da Bela Adormecida, o último filme foi de 55, então 4 anos ainda antes, que foi A Dama e o Vagabundo. Então você vê como demorava para ser lançada uma animação, né? 55, A Dama e o Vagabundo, 59, A Bela Adormecida, e veio 101 Dálmatas, que foi o grande sucesso. Depois veio a Espada era Lei, que caiu, não foi um filme bem recebido. Então ele ficou meio que isolado ali no meio desse período, entre os anos 50 e 60, como a produção mais popular dos estúdios Disney. Como o Léo bem falou, no Brasil ele estreou com esse título, A Guerra dos Dálmatas, o que na minha infância causou um problema gigantesco, porque havia quadrinização, as pessoas falavam muito que era a Guerra dos Dálmatas, e aí quando lançou o VHS veio como 101 Dálmatas, e a besta aqui achava que existiam 2 filmes, né? Porque como é que pode haver 101 Dálmatas e você vê quadrinização, você vê nos históricos lá das revistas, quando contava do filme, estava a Guerra dos Dálmatas, né? E aí até eu encontrei esses dias uma crítica antiga, né, publicada aqui em São Paulo no jornal, e o cara falava, né, que ele não entendia por que colocaram guerra no título, né? Então ele falou assim, isso provavelmente é coisa do tradutor, que por alguma razão achou alguma guerra no filme, né? E aí Ou o famoso, título, né? ou aquele famoso trabalho que você não vê o filme e você fala, vamos chamar um título que chama atenção. Aí você dá um título merda sem ver o filme, aí você fala, ih, não tem nada a ver, gente. E não é uma coisa inédita, porque a Cinderela também é um filme que teve 2 títulos, né? Sim, a Cinderela, anos antes, foi A Gata Borralheira. A Gata Borralheira. Inclusive, eu tenho um VHS selado que vem com o título A Gata Borralheira, né? Então eles puseram os 2 títulos, né? A Gata Borralheira e Cinderela, só para deixar a gente mais louco, né? Deixa a criança doida, né? Para vender mais, Você fala, pô, filme novo. Filme novo. Eu acho legal isso que você estava falando, Selby. Eu estava vendo um documentário nos extras do DVD, e eu acabei de ver que ele também está no Disney Plus, chamado Redefinindo um Estilo por Trás das Câmeras do 101 Dálmatas, tem 34 minutos, e nele, se eu não me engano, é o Andreas Deja, que ele está comentando que ele viu nos arquivos da Disney que praticamente todos os storyboards feitos pelo roteirista aí que adaptou, que eu esqueci o nome dele. Bill Pitt. Isso. Quase todos foram utilizados na versão final do filme, que praticamente nenhuma das ideias dele acabou sendo descartada. E, além disso, o documentário é super legal porque ele mostra vários animadores da fase dos anos 2000 da Disney. Tem ele, tem o Brad Bird, tem o diretor do Soul, que eu esqueci o nome agora também, o Peter Docter. Tem vários animadores falando da importância da animação,
como ela marcou aquela época. E então, para quem quiser saber um pouquinho mais e quiser ver os outros animadores e quiser ver um pouco de imagem de bastidores, vale a pena conferir esse documentário e esse documentário que tem tanto no Disney Plus quanto nos DVDs. E outro também muito legal é um chamado Sinceramente, Seu Walt Disney, que mostra as cartas que o Walt trocava com a autora do livro, que ela ficou super satisfeita, e ele meio que tem uma dramatização. Tem os atores que fazem o Walt Disney e ela, trocando as cartas e um lendo a carta para o outro, e mostra que ela ficou super satisfeita com o personagem, que no começo ela não gostou de algumas mudanças, como o nome da dálmata feminina, que tinha um outro nome na história dela, não era a Prenda ou a Perdita, mas o Walt começa a explicar para ela que eles precisavam fazer algumas mudanças na trama. Ela mostra ela recebendo a primeira imagem da Cruella, como seria, e ela fala que ficou muito mais legal do que a ilustração do livro dela, que ela adorou. Mostra também cartas que eles trocaram quando ela assistiu o filme pela primeira vez no lançamento, e ela cita que ela ficou 99% satisfeita com a obra, ela só ficou chateada porque o Walt Disney colocou o nome dela muito pequeno nos créditos de abertura do filme, que ela esperava que ele desse demais, né? Que ela esperava que ele desse um destaque maior, e o Walt, com todo aquele jogo de cintura maravilhoso, falou que infelizmente não foi ele que tinha aprovado, mas que ele pedia desculpas, e ele mandou um quadro com uma ilustração linda dos dálmatas, tanto do Pongo como a Perdita, e é muito legal esse extra. Ele tem aproximadamente 13 minutos, e é legal que você vai vendo como que a relação dele com o autor, e ele queria muito que a autora escrevesse outros livros com os dálmatas ou com outras histórias infantis, porque ele queria adaptar mais obras dela, mas infelizmente não aconteceu, esse match não deu de novo, só aconteceu com os dálmatas. Que pena. Mas você sabe, só para complementar uma coisa que você falou, que é muito raro mesmo a gente ter uma produção em que tenha a conversão direta, total, do storyboard para o filme, né? Eu acho que talvez, a memória pode estar falhando, mas eu acho que tirando o Bill Pitt, talvez só o Joe Grant, que foi um veterano também lá desde os tempos da Branca de Neve, que em alguns projetos ele conseguiu, de curtas ali, ele conseguiu também fazer isso, de passar tudo que ele criou para... Inclusive ele tem um dele que é o Baby Winner, esqueci o nome do segmento dentro do filme, que tá dentro daquele filme O Dragão Relutante, né, que é dos anos 40. O Walt Disney, ele gostou tanto dos storyboards que ele resolveu filmar os storyboards, né? Então os desenhos do storyboard foram transformados no próprio filme, né? De tão legal que ele gostou dali da forma que ele imaginou os personagens, né? Então tem muito disso. Fala. O Bill Pitt, ele né, inclusive teve uma carreira fazendo livros infantis, né? De tão incrível que foi o trabalho dele e tal, principalmente com a Dora Smith, depois, e fazendo várias coisas. E uma coisa que você tinha citado sobre a história, de realmente que ela é muito redonda. Quando eu penso em 101 Dálmatas, eu estava refletindo isso hoje, falar, o que será que eu quero destacar dessa história? E aí, geralmente, eu sempre caio porque tem esse personagem que é incrível, tem essa cena, mas quando eu penso no filme, eu realmente fico entretido pela história, né? Não é muito um filme de personagem, né? Porque tem uns filmes que é o personagem, sabe? É isso, é ele que leva a história, você se apega por ele, você continua vendo o filme por ele, porque você se apegou a alguma coisa, mas 101 Dálmatas não, a trama é legal, né? A forma como é desenvolvida, a sequência das cenas e tal, você se envolve por aquilo, ele realmente é muito redondo, é um dos meus filmes favoritos da Disney, é um filme que eu tinha um VHS e eu via loucamente na infância, eu adorava e adoro até hoje, e eu acho que é exatamente por isso, porque ele é realmente todo amarradinho, não tem barriga, é aquilo, sabe, tem um humor na hora certa, as cenas são bem construídas, eu fico assim, eu realmente me peguei surpreso quando eu pensei, caramba, realmente não é um filme de personagem, é um filme em que a trama ela funciona, né? E ela tem vários gêneros, né? Ele não é um tipo de filme que ele tem só romance, ou tem só comédia, ele tem investigação, ele tem crime, ele tem cenas de comédia bem pastelonas, tanto, por exemplo, que a gente vê na televisão com os cachorrinhos assistindo a série do Trovão, como dos dois vilões assistindo o programa de calouros lá de que crime ele cometeu. Então, eu acho que o filme funciona bem porque ele vai
ele não é só uma coisa, tipo, A Dama e o Vagabundo é um romance e tem algumas cenas de aventura. Esse não, ele vai indo e mudando de gênero em todo momento. E ele é um filme que funciona para a família inteira, ele não é um filme só para criança e nem um filme só para adulto, ele consegue cativar todo mundo com os personagens. Aliás, esse programa que você falou que eles assistem na TV, era um programa popular na televisão na época, nos Estados Unidos, que chamava What's My Line, era um game show, sabe aquele tipo de teve aqui no Brasil também, inclusive nos anos 50, que você venda as pessoas ali, ou faz elas adivinharem a profissão do convidado, ou quem é o famoso, sabe? Esse jogo de perguntas, né? Coisa de Silvio Santos. Exatamente, era um programa desse tipo, né? Mas concordo com tudo aí que o Alan falou, né? Sobre a história, né? É engraçado que, se a gente for parar para pensar, eu não sei se hoje uma animação do 101 Dálmatas seria feita por causa do negócio dos animais, de proteção dos animais. Eu acho que já talvez esbarrasse em alguma coisa assim. Mas se a gente for olhar para o filme, ele trata essa questão de uma forma muito discreta, né? Você vê o que a Cruella quer fazer, mas não há nada violento ali Então, no desenvolvimento da história, né? Esse é o meu maior medo com o filme da Cruella que a Disney está produzindo. Porque, querendo ou não, a vilã, ela tem um ideal muito escroto. Tipo, então, a gente sabe que... não sei se a gente falou aqui no começo, a autora teve a ideia de fazer o 101 Dálmatas pelo comentário de uma amiga dela, que chegou e falou, olha, seria lindo uma pele com os seus cachorros. E aí veio a que história. Amiga, hein? Não é? Aí que surgiu Cruella. Mas esse é meu grande medo do que a Disney pode fazer. Eu acho que funcionou, por exemplo, a Disney, em certo ponto, a Disney mostrar o lado mais humano da Malévola e o porquê ela é má e querendo ou não, a gente acaba comprando a ideia. Mas a Cruella é uma personagem 100% má. Tipo, ela ganhou muito destaque no desenho animado. Ela, tanto nos live actions, ela continua tendo aquele jeito extravagante, porque ela não é ela é uma perua que sempre teve tudo na vida e quer ter aquilo ali. Eu não sei como a Disney pode tentar fazer um filme que não vá dar dor de cabeça para ela no futuro, na época do lançamento, sem ficar uma coisa piegas. Tem essa também. Eu acho muito complicado você focar um filme... Bom, a gente já viu isso com Malévola, né? Que é um filme que eu não gosto, né? Mas aí é por outras razões que não deu certo, né? Mas a gente vê que é um tanto problemático você criar a história de um filme focado no vilão, né? Que a gente vê no universo aí dos super-heróis com o Coringa, né? O que foi toda a polêmica em volta da produção. E até eu achei até que uma das razões não só do atraso do lançamento, mas do atraso da produção também, que eu lembro que foi também um pouquinho bagunçada, era justamente essa preocupação, né, do qual que é o foco, o viés do filme, o que ele quer mostrar. Então, mas como você falou, é uma personagem que se destaca no filme, né? Ela talvez seja ali o personagem que chama mais atenção, e é engraçado que o animador responsável por ela, que é o Mark Davis, é o mesmo que fez a vilã do filme anterior, né? A Malévola, que é um tipo de vilã totalmente diferente, né? Ela é uma personagem que ela é mais parada, né? Ali mais nobre, ali mais, né? Ela tem toda uma coisa de se movimentar pouco, né? E a Cruella é o exato inverso, né? Ela é o exagero, né? Exagerada, se movimenta muito, anda de um lado para o outro, né? Tem ações assim mais enfáticas, né? Então, um personagem que chama muita atenção. Mais caricata, né, galera? A Cruella é mais caricata, né? A Malévola é mais contida, né? E ela tem essa questão de ser sarcástica, irônica, sabe? Mas sempre mantendo o tom. E a Cruella, ela é totalmente despirocada quando ela chega, Anitta, meu bem, e liga e sabe como é que é? Bate a porta, sabe? Ela é muito mais escandalosa e tal. Mas realmente, né? Ele foi do 880, assim, sabe? Mas então eu acho que isso foi um grande mérito do Bill Pitt também, em tentar entender o caráter da personagem e tentar também fazer uma coisa diferente, né? Porque poderia ter sido feito uma adaptação que fizesse com que a vilã
seguisse o mesmo tom de outras vilãs, né, das vilãs anteriores. E, no entanto, ele fez com que a personagem tivesse virasse a chavinha pro... Aliás, a gente tá falando muito do Bill Pitt. Tem uma coisa que eu não tenho, que eu espero conseguir comprar ainda esse ano. Ele tem uma autobiografia ilustrada, né? Que diz que é muito bem humorada, por sinal, do Bill Pitt. Então, muita gente me recomenda. Então, eu ainda não... Estou dando uma de Silvio Santos aqui, que eu não li, mas minhas filhas viram e gostaram. Ai, mas mentira! O livro é muito elogiado, né? Então, recomendo a autobiografia, sem ter lido, mas a autobiografia do Bill Pitt. Ah, eu já confio. Tem uma coisa muito engraçada que o Glenn Keane fala num extra de um DVD. Agora não vou lembrar qual edição foi, porque já faz muito tempo. Mas é um comentário que ele faz muito engraçado, que ele não entendia o trocadilho do nome da Cruella. Porque o nome em português ficou Cruella Cruel, né? A tradução em português da animação, né? E em inglês é Cruella Devil, né? Que Devil de diabo, né? Em inglês, o Devil. Só que ele leu o nome da Cruella formalmente, né? Como se fosse um nome europeu ali, como Devil, né? Que esse Devil geralmente é um significado que é uma pessoa de algum lugar, né? Então ele achava que era Cruella de Vil, né? De algum lugar chamado Vil, né? Sim. Ele não fazia. Olha só. Ele não fazia ligação. Aí ele só foi descobrir isso muito tempo depois, né? E esse trocadilho com o nome dela, né? Da Cruella, foi feito em vários idiomas. Só que em português a gente teve Cruella Cruel, né? Mas eu sei que acho que foi em italiano. Era Crudelia, acho que era Crudelia Demon, né? Que era uma junção de Crudele, que é cruel, com demônio, né? Teve outro que era Cruella Demon, que eu acho que era lá para os lados lá da Polônia, lá Cruella Demon, que Mon é de demon, né? E na França é Cruella d'Enfer, que tem a ver com inferno, né? É Cruella do inferno, né? Então cada língua, cada idioma, eles fizeram o trocadilho do sobrenome dela para alguma coisa do diabo ou do inferno. Então, para marcar bem que ela é a vilã. Cada um tem seu próprio inferno. Mas o que eu queria comentar é que esse filme também ele tem uma grande participação do Ken Anderson, não tem? Eu acho que ele foi responsável pelo visual do filme, né? Porque é também um visual completamente diferente do que a gente tinha visto nos filmes da Disney, né? Que a gente via até aquele momento. E também, se eu não me engano, o Ub-Works ele fez alguma coisa. Eu acho que, não sei se ele desenvolveu a cenografia, eu não lembro exatamente isso. Mas o Ub-Works que eu sempre confundo, que é o mesmo do Mickey Mouse, né, galera? Isso, eu sempre confundo, porque o nome dele é tão difícil de falar que às vezes eu, sei lá, sabe? Mas queria que você comentasse um pouco mais sobre isso também. O Ub-Iwerks... Joguei na tua mão, você viu que eu... Não, isso é bem que o Léo não me dá as pautas, né? Então, eu posso só fazer, eu quero só fazer, Sérgio, segura aí que eu quero só fazer um comentário ainda sobre a Cruella que eu ia fazer, que eu lembrei, é que tanto nos extras do DVD quanto no Disney Plus, tem um extra chamado Cruella de Vil, desenhada para ser má, que tem quase 10 minutos de duração, que mostra o animador contando um pouco de como foi que ele chegou na versão da Cruella e outros animadores também falando que ela era exagerada, tanto que existe uma história que eu também quero que você comente se você souber um pouco mais sobre ela, que parece que tanto o animador da Cruella quanto os outros animadores meio que ficaram com inveja da personagem porque ela chamou tanta atenção no filme, que quando o animador da Madame Medusa, do Bernardo e Bianca, pegou a vilã para ele falou que ia tentar fazer o possível para conseguir superar a Cruella. E a gente sabe que não conseguiu, porque a Cruella tem muito mais, não vou dizer nem divulgação, mas ela é muito mais conhecida que a própria Madame Medusa. Mas é legal que você vê que elas têm traços e importâncias diferentes na trama, né? A Medusa não tem um peso tão grande assim na história do Bernardo e Bianca como tem a Cruella nos Dálmatas. Bom, esse é aquele velho caso, né, que o secundário rouba a cena, né? É tipo assim Mandalorian, né? Vocês assistiram a série do Star Wars, Mandalorian? Que o Pedro Pascal ficou nervoso porque ele aparece lá sempre com a cabeça coberta
Quer dizer, ele é a estrela, mas quem ganhou todos os holofotes foi o Baby Yoda, né? Então é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. Matado aquele boneco no set, se fosse eu. Fala, pinei sem querer. Derrubei vinho nele. Não dá pra usar mais. Então, mas a Cruella, ela realmente, assim, como personagem, ela roubou a cena, né? Então, o que você tinha antigamente de ter uma divisão, né, de destaques entre os personagens, a Cruella, ela acabou, enfim, ganhando um destaque muito forte, tamanho destaque que o plano original era que quando eles desenvolveram Bernardo e Bianca, né? Bernardo e Bianca, para quem não sabe, é bem mais para frente, né? Dos anos 70, né? Lá pro final dos 1977. Então, lá para meados dos anos 70, quando eles estavam produzindo Bernardo e Bianca, uma das ideias era fazer com que a vilã fosse a Cruella, né? Só que durante o desenvolvimento, a equipe que estava ali produzindo chegou à conclusão que era melhor criar uma personagem nova. E aí entrou isso que o Léo acabou de falar, né? O responsável por criar a vilã da Bernardo e Bianca, que talvez seja um dos maiores animadores da Disney ali da Era de Ouro, ali, que é o Milt Kahl. Basicamente, ele é o responsável pelo que a gente chama de design de personagem Disney, né? Porque a gente fala assim, o personagem Disney é tal, foi esse cara que foi o que, digamos, padronizou esse padrão, né? E foi isso que o Léo falou, né? Ele desenvolveu e aí ficou aquela dúvida, né? Pô, mas será que ela vai ter um impacto tão bom quanto a Cruella, né? E ele fez uma aposta com o Mark Davis, né? Falou assim, não, que eu vou fazer uma personagem que vai ser tão boa, né? Que vai ser mais popular ainda do que é. Agora, lógico que a Madame Medusa, ela, só para fazer uma parte aqui, ela é um tour de force, o que significa que também foi uma animação que ele fez basicamente sozinho, com os assistentes. É uma animação muito complexa, assim, para quem analisa técnica de animação, realmente é uma coisa impressionante o que ele fez com a Medusa, né, no Bernardo e Bianca. Só que o que mais me espanta, não sei se vocês já viram, se você tem curiosidade, é que ele se inspirou na esposa dele, né? E tem uma foto dela de bota. Eu falei, meu Deus, o cara é casado com a Madame Medusa, né? Então, quer dizer, meu Deus do céu. Ou era, né? Eu pediria o divórcio. Pior que eu acho que já era a terceira esposa. Então você vê que o negócio não é fácil. Tava desapegado. Ele já tava desapegado. Vai chegando no nível que você não tem mais escolha. Quem me aguenta? Queria ir pra quarta já. E o Mark Davis, a Cruella foi a última personagem que ele animou pra Disney, né? Então foi, porque depois, inclusive, isso deu uma outra briga com o Milt Kahl, né? Porque ele foi transferido para trabalhar nos parques Disney, no desenvolvimento das atrações. Ele já ajudava, né? Mas ele foi ajudar a desenvolver coisas para projetos para Disneylândia, né? E muito bem, ele é um dos Imagineers também, ele é um dos poucos casos ali dos grandes nomes que foi animador e Imagineer nos projetos na Disney. É uma coisa bem impactante. E só pra gente terminar de falar da Cruella, a gente já citou isso num podcast passado, a dubladora original da Cruella, ela também faz a voz da narradora da história da Cinderela, na versão original. É verdade. E ela também aparece no filme da Mary Poppins. Ela é quando o Michael e a Jane fogem do banco depois de serem assustados pelo pai e os banqueiros, eles encontram num dos becos uma senhora que é a dubladora, tanto da Malévola quanto a narradora inicial da Cinderela. Caramba, hein? Que figura. Bom, e agora a gente pode voltar para a pergunta do Alan? Por favor. O Alan vai ter que repetir a pergunta, porque quem tá ouvindo já esqueceu, né? Então, gente, eu queria que eu ia falar o Walt, olha que louca. Estamos aqui com o Walt Disney, galera. Eu não comentei, mas é o Walt Disney que a gente trouxe. A gente fez uma mesa branca e trouxe ele de volta. Sobre o UbWorks, né, que desenvolveu aí a técnica, né, para eles chegarem no visual que foi desenvolvido aí sim pelo Ken Anderson. Né, que inclusive o Walt Disney ele não tinha detestado o visual de 101 Dálmatas, não tinha achado feio porque ficava, né, os riscos e tal, como fosse o rascunho, né, ele tinha, o Walt Disney quase não deixou esse filme sair, né, basicamente, porque ele odiou tudo ele odiou basicamente, né. Bom, ele não gostou por motivos diferentes da Bela Adormecida, né, ali ele foi mesmo por uma questão mesmo de andamento do filme, né? Ele achou que estava fora do tom ali, coisas muito lentas, não acontecia muita coisa. Bom, você pode ver que
Bela Adormecida, na verdade, é o filme das Três Fadas, né? Porque a Bela Adormecida mesmo, ela tá dormindo ali boa parte do tempo. Exatamente. Mas quando chegou a vez do 101 Dálmatas, eles tiveram que desenvolver certas técnicas para tentar baratear, né? Tornar a produção mais econômica em relação ao que eles faziam na década de 50. Então, no caso do Ub Iwerks, ele não era mais animador, né? Como o Alan bem falou, ele é um dos pioneiros ali da época ainda dos anos 20, da década de 1920, ou seja, 100 anos, que ajudou na criação do Mickey Mouse, ali na fase de entrada, ali de início de produção dos estúdios Disney. Mas quando ele volta para a Disney nessa época dos anos 60, ele volta como especialista de efeitos, né? Então ele vai ajudar muito com coisas referentes a câmeras, a técnicas de filmagem, de efeitos especiais. Então o que ele fez foi desenvolver técnicas que ajudassem a filmar cenas mais complexas. Então ali quando a gente vê, por exemplo, os carros, ali no final que tem aquela perseguição, né, do caminhão do Horácio e do Gaspar e o carro da Malévola, aqueles carrinhos existem, né? São Carro da Cruella. São da Cruella. São aqueles carrinhos, são miniaturas que são filmadas e depois elas são traçadas, né? Como se fossem desenhos e inseridas no filme, né? Então essa técnica toda foi desenvolvida pelo Ub Iwerks. Agora o estilo, né? Aí sim tem o dedo do Ken Anderson ali. Ken Anderson, para quem não sabe, também é um veterano desde o início ali dos estúdios Disney. Para quem não sabe, ele trabalhava muito com design de personagens, né? De parte de direção de arte, né? Para dar um exemplo, o Touro Ferdinando, né? Da Silly Symphonies ali dos curtas, é uma criação dele, né? E era uma pessoa muito criativa, tão criativa que chegou uma hora que o Walt Disney deu um chega para lá nele e falou: olha, aqui são os estúdios Walt Disney, não Ken Anderson, porque ele começou a querer impor as coisas dele, né? Ele era muito experimental, né? Ele gostava muito de testar as coisas. Isso, e aí ele começou a ter uma relação meio que de tapas e beijos ali, amor e ódio com o Walt Disney, porque ele sempre queria inovar com coisas novas. Algumas vezes o Walt Disney gostava, mas muitas vezes não. E quando o Walt Disney reclamava, isso feria muito ele, né? Ele entrava em depressão, né? Então, no caso do 101 Dálmatas, aconteceu isso, né? Então, o que aconteceu para baratear a produção, né? Eles acabaram desenvolvendo uma técnica da xerografia para ser usada na animação. Basicamente, tecnicamente é um processo complicado de explicar, que nem eu acho que consigo explicar direito, mas para facilitar, como se fosse uma máquina de Xerox, né? Mas de uma forma bem mais industrial ali para a produção. A técnica, ela basicamente pega o desenho do animador e transfere para o acetato. Então você não precisa ter o profissional que retraçava, passava esse desenho, copiava esse desenho pro acetato para depois ser pintado, né? Então, lógico que isso já deu uma primeira dor de cabeça pro Ken Anderson. Por quê? Porque isso, por um lado, barateou a produção, né? E agradou muito os animadores da velha guarda lá. Por quê? Porque quando a pessoa traçava, passava, é como se fosse desenhar por cima, né? Você põe um acetato em cima do desenho e faz de novo o desenho. Eles reclamavam que perdia muita espontaneidade do traço, quando outra pessoa redesenhava o personagem naquele acetato. E muita gente reclamava. Então, com essa técnica, o desenho era copiado automaticamente. Então, você não perdia aqueles traços, como disse o Alan aí uns minutos atrás. Você tinha aquela coisa de ver até o esboço ali, né? Os vários traços de construção do personagem. Só que, por outro lado, várias pessoas perderam o emprego, e essas pessoas que faziam o traço do desenho no acetato, né? Elas perderam o emprego, porque com a técnica elas não eram mais necessárias. Então, você imagina, o Ken Anderson, ele passou a ter também uma parte do estúdio contra ele, né? Porque ele falou: pô, você tá desenvolvendo coisas aqui
estão prejudicando a gente, né? Tá prejudicando a equipe. Então, isso para ele já elevou o nível de estresse dele lá no alto, né? E para piorar, né? O filme, por conta até dessa técnica, ele foi todo desenvolvido no estilo mais simples, né? Então não era para ser uma pintura muito complexa, como foi no caso da Bela Adormecida ou da Dama e o Vagabundo. Então, um design esteticamente mais simples, mais direto, né? Só que quando o Walt Disney, que estava afastado, que estava focado em outras coisas, ele viu praticamente ali o filme já muito avançado, já praticamente pronto, ele detestou o resultado na tela, porque ele falou que os traços do jeito que foram deixados, eles tiravam totalmente digamos assim, toda a sofisticação, né, dos personagens, do que ele considerava que era esteticamente perfeito, né? O 101 Dálmatas, que é isso, mostrando os traços de construção. Ali você via os resquícios dos desenhos originais ali na tela, né? Que aí fica até um efeito meio sujo, né? Para quem vê agora em Blu-ray, a gente percebe que você vê essas sujeirinhas do desenho ali, porque foi uma cópia, né? Copiou do desenho direto no acetato. Isso foi usado em vários filmes, né? Depois até por conta do barateamento, né? De forma mais fácil de produzir. Mas isso pesou muito pro Ken Anderson, e disse, pelo que eu li, acho que foi nessa época mesmo, ele chegou até um ataque cardíaco, ele teve que ser afastado, ser internado, porque realmente ele ficou uma parte do estúdio contra ele, e o Walt Disney também fez críticas tão pesadas, né? Para ele foi uma coisa muito dura. Lógico que depois ele voltou a trabalhar na Disney, é aquela coisa que eu falo, né? Entre tapas e beijos. Depois ele voltou a participar de outros projetos, não só nos parques também, como em outras animações. O Pete's Dragon, por exemplo, né, do meu amigo Dragão, ele tem a mão dele ali também no design do dragão. Mas é isso, né? A técnica acabou barateando, ela fez com que o filme ganhasse uma outra cara, chamasse muita atenção da crítica e do público, mas por outro lado, titio Walt Disney não gostou, né? Mas vocês gostam desse estilo? Porque perde um pouco a essência, né, da animação que o Walt Disney tinha, né? Ainda mais dos anos 50, né? Que era uma coisa bem do estilo que ele gosta mesmo. E a gente vê muito a mudança, eu acho que nem foi uma mudança tão sutil, vamos dizer assim, né? Que eles foram fazendo aos poucos. Eu tava lendo e vendo, parece que a Bela Adormecida, a cena do dragão já tinha sido feita por essa técnica, desse processo de Xerox, que eles testaram só com essa cena e com um curta-metragem, que agora não lembro o nome. Era Goliath 2. Qual? Goliath 2, que foi acho que em 1960, não foi? Que eles fizeram... Era do elefantinho. Isso. Peixe rosa. Eles fizeram esse curta meio que pra testar a técnica mesmo, né? Foi experimental mesmo. Uhum. A gente sente essa mudança brusca. Eu gosto do estilo, porque eu acho que combina com um filme mais moderno, com toda a estética do filme. Eu gosto muito, o Alan estava falando que gosta muito do roteiro do filme, eu gosto muito dos cenários. Eu acho que os cenários do 101 Dálmatas são muito lindos. São lindos, dá vontade de enquadrar tudo, Sim. porque é tudo muito bonito, assim. E é diferente, assim... tipo, os cenários da Bela Adormecida, eles também são lindos, mas eles são mais fáceis, ele parece pintura de um estilo. Mas o 101 Dálmatas, ele tem um estilo muito mais moderno. Tanto as cenas noturnas quanto as cenas de manhã. Aquela cena inicial que a gente vê o Pongo acordando e a casa do Roger é muito linda, aquele sótão. E depois a gente vai vendo a rua, tipo, os outros cachorros passando com as donas. A gente tem aquela cena linda do Latido ao Luar, que a gente vê eles indo em várias cidades. Tipo, a gente vai vendo várias partes das cidades de Londres. Então, eu acho que o cenário, pra mim, é uma das coisas que chama muito a atenção nesse filme. E ele tem também uma coisa que eu acho muito importante, que é a coisa dele ser bem redondinho mesmo na caracterização do que está sendo mostrado. Não deu que, como a gente discutiu no episódio sobre Aristogatas, que você coloca os cães caipiras ali no meio, né? Você muda completamente a caracterização no filme, né? No 101 Dálmatas não, tudo ali é bem respeitado. Agora, do ponto de vista estético, como vocês comentaram, esse estilo, né, de xerografia, ele vai continuar sendo usado
nas produções seguintes. Então a gente vai ver isso na Espada era Lei, vai ver também no Mogli, então isso vai... No próprio aconteceu Aristogatas, só no a gente tinha já citado um pouco sobre isso aqui no Sim, podcast. aparece também. Que a gente... ele se diferencia de outros animados pelo esse traço mais escuro que contorna os personagens. Exatamente. Nossa, mas eu vejo assim a cena inicial de 101 Dálmatas, sabe? Do Pongo vendo os possíveis pares pro Roger. Eu acho aquela cena maravilhosa, pra mim é uma das melhores introduções da Disney, assim, disparado. E eu amo o design de personagens, como são todos muito perfeitinhos. Você vê um sozinho, você já sabe de que filme que é. Sabe, é tudo tão bem feitinho, as cores, tudo é tão bem feito que eu fico, caralho, que coisa boa. Mas eu tenho uma sensação de que, acho que 101 Dálmatas, por ter sido o primeiro longa-metragem, né, que eles realmente utilizaram isso, e talvez pela história, pelo Ken Anderson, ele ficou tão redondo que nos outros não tem tanto o brilho que tem em 101 Dálmatas, sabe? Alguma coisa se perdeu aí no meio do caminho, galera, porque... Apesar de usar a mesma técnica, eu acho que não tem o mesmo detalhismo, sabe? A mesma composição que eles conseguiram fazer com 101 Dálmatas. Aí, eu já jogo uma outra provocação, que é assim, muita gente fala sobre... Né, todos os filmes estão interligados. Sim, se no filme dá merda, no outro eles têm que fazer alguma outra coisa para não dar merda. É assim que eles estão interligados. Eu acho muito legal como a gente vê como uma produção como A Bela Adormecida... Eita, não vai sair. Uma produção como A Bela Adormecida impactou diretamente a produção de 101 Dálmatas e como é que ele foi definido, assim. Isso eu acho maravilhoso. Eu joguei aqui uma brisa, tá, galera? Vocês que lutem. Você tem razão, mas eu acho que também isso que você falou de talvez por que não se destaque tanto no caso da Espada era Lei, ou talvez no caso... Mogli também, mas um pouco, mas talvez sejam porque foram produções mais conturbadas, né? Principalmente Mogli. Mogli, basicamente a versão toda do Bill Pitt, ela foi jogada fora, né? Pouca coisa foi... Nossa, é verdade. Ele fez bastante parte desse projeto e realmente tem noção de ter ficado puto. Acho que só uma cena foi aproveitada, mas o resto não. Então, no caso do 101 Dálmatas, não. Foi um projeto que realmente teve ali o Ken Anderson na direção de arte, teve a equipe bem azeitada ali para produzir. Eu não vejo tanta diferença, por exemplo, como vocês estavam falando, no Mogli, o traçado na Espada era Lei. A Espada era Lei parece que é um pouco mais sutil, mas eu acho que o 101 Dálmatas, os Aristogatas, o próprio Robin Hood um pouco, ele parece um pouco mais sujo no traçado dele, quando a gente tá vendo. É um pouco mais forte isso. Eu acho que também no caso do 101 Dálmatas, o próprio design de personagens da animação é um pouco mais sofisticado, né? Bom, se a gente for parar para pensar que os Dálmatas são personagens difíceis para animar, porque você imagina você animar com todas aquelas pintas, né? E as pintas têm que ser diferentes para não ficar uma coisa muito igual, né? Então só para você ver como a técnica da xerografia, nesse caso, ela foi primordial, porque provavelmente ali sem essa técnica, imagina todo mundo ter que desenhar de novo ia ser impraticável, economicamente impraticável, né? Então ele tem coisas, a males que vem pro bem aí, acabou dando uma diferença ali. Então eu acho que também um pouco dessa sofisticação que foi uma aposta nesse primeiro filme, ela não foi repetida nas outras também, por questões que envolvem também economia, envolve equipe também, porque muita gente estava saindo, se aposentando e a entrada de jovens animadores, ela correu de forma muito lenta, né, até os anos 70. Então tudo isso acaba contando, né, mas nesse ponto eu concordo. Eu acho que de todos desse período, embora eu goste muito do Aristogatas, eu acho que o 101 Dálmatas é o mais sofisticado deles, pelo menos dessa fase aí entre os anos 60 e 70. E vale lembrar também que a gente tem participações especiais no 101 Dálmatas. Na cena do Latido ao Luar, a gente pode ver alguns personagens da Dama e o Vagabundo, tanto a Dama, o Vagabundo, a Peg e mais outros, o Joca e o outro cachorro que eu esqueci o nome. Eles aparecem meio que escondidos nas cenas, o que é bem legal, né? Que a gente vê que eles fazem uma homenagem, né?
queria saber qual que é a cena favorita de vocês do 101 Dálmatas. É muito difícil. Tem muita cena icônica. Assim, eu acho que eu vou falar pelas cenas que eu fico mais... Acho que talvez, quando eu realmente paro tudo pra ver. Eu amo quando eles se pintam de preto e aí eles vão entrando na carrocinha e vai caindo um negocinho de neve, assim, sabe? Eles vão ser meio sendo descobertos. Agora, tipo... O que tá acontecendo aqui, hein, galera? Que é isso? Eu adoro essa cena. Eu amo, obviamente, a cena que eles estão vendo televisão, quando mostra aquele comercialzinho lá, não sei o que, eu mesmo. Do Caninoso, eu acho maravilhoso. Eles brigando pelo trovão, né? E aí o Pongo fala: tá bom, então agora vão dormir, sabe? Eu gosto. Eu fico com um aperto no coração quando eu vejo a babá, que eu esqueci o nome. A Nani ficando desesperada, aquela cena me dá uma aflição toda vez. Nunca deixei de ter aflição na cena que ela descobre que eles... Então, nossa, gente, a dubladora deve ter jogado uma emoção ali, que os animadores falaram, vamos ter que fazer jus a essa atuação, galera, porque é tudo bem feito. Ou seja, eu gosto do filme inteiro, olha, galera, não consegui escolher só uma. Eu escolheria, tem duas cenas que eu acho assim, bem marcantes, que é a da televisão, que quando me falam 101 Dálmatas, me vem aquela imagem deles assistindo a televisão, e eu gosto muito da cena, como eu falei, do Latido ao Luar, por todos os motivos, né? Cenário, eu acho muito legal aquela mistura dos cachorros, e eu acho legal que a gente tem a participação do Orlando Drummond, aqui na versão brasileira, que ele faz a voz do capitão, que é um dos cachorros, que... é verdade. Ele é o único dublador, vamos dizer assim, a voz mais conhecida que ainda está... não sei se está vivo, se os outros também estão vivos. Não, pelo amor de Deus, ele está vivo. Estou falando dos tomou outros. Vacina esses dias, inclusive. Não, eu ia falar se ele era o único que está vivo ainda. Porque os outros nomes eu não conheço, não me vem à cabeça quem são. Mas eu acho legal a cena em si toda do Latido ao Luar. Eu acho que funciona muito bem. E quando você vai ver as cenas de bastidores de como foi criada, é legal você estudar, você ver que eles tiveram que fazer os latidos, foram humanos que fizeram os latidos diferentes dos cachorros. Então tem coisas bem legais. Bom, vocês citaram boas cenas, que eu também escolheria, o Alan, essa cena deles se pintando de preto que era uma das cenas que eu mais gostava quando eu era criança, era justamente essa cena. Gosto muito também do Latido ao Luar, daquela introdução também que você vê os cachorros, né, semelhantes aos donos também, que é uma coisa muito legal. É muito boa. Ali eu achava, aquilo me chamou muita atenção. Mas para mim, assim, se eu tivesse que escolher uma, até, vamos pensar também um pouco mais também de ponto de vista de desenvolvimento de história, e também foi uma cena que quando eu era criança também chamou atenção, porque eu lembro do suspense que foi, é a primeira cena da Cruella, porque eu acho que é um dos melhores exemplos de introdução de vilã numa animação Disney, né? Então toda aquela sequência, você tem todas as características dela naquela sequência daquela visita que ela entra na sala. Então você vê qual é o que é ela, qual é o caráter dela, né? Como que ela age, né? Como que ela tenta manipular, tá tudo naquela primeira sequência. O que a gente vai ver depois dela são desdobramentos. Então eu acho que essa sequência, como construção ali de personagem, né? Como introdução, eu acho perfeita. Para mim, talvez seja o melhor exemplo de introdução de vilã que eu já vi num filme Disney, é essa aí da Cruella. Eu amo aquela cena também que a Cruella liga pra Anitta pra falar que sente muito, e o Roger, diga pra ela onde estão os cachorros, que eu sei que ela roubou. E depois ela bem desliga, legal, ela dá aquela gargalhada. Essas cenas de telefone, tem aquela que ela tá ligando lá pro Horácio e fala, cala a boca, seu idiota, né? E ela acha que é com ela. Muito boa. Gente, tem umas piadas boas no filme. Quando eu criança, a gente tinha aquele telefone, né, que é aquelas tecla redondinha, sabe? Que você vai puxando, de puxando, sabe? E aí eu ficava pegando os pauzinhos de sushi pra ficar e fingindo que tava fumando e ligava pros amigos da escola. Até hoje, gente, quando eu tiver um apartamento, eu vou comprar aquele telefone. Foda-se. E uma piteira, né? Pra você não precisar usar os patinhos. Aí eu uso outra coisa. Bom, mas... eu acho que falamos bastante coisa, né? Também é válido citar aqui, né, o filme fez tanto sucesso que ganhou um live action
não é mesmo? Um não, Que- dois, né? Vamos por partes, né? Vamos por partes. Né? Que foi o quê? 95 ou 96, gente? Eu não lembro. 96. 96. Que eu assisti no Disney, acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi no Disney Plus, foi o live action de 101 Dálmatas, e eu realmente adorei. Eles adaptaram muito bem a história. Eu amo que o Roger, né, no filme, né, original, ele é o quê? Compositor. E aí no filme ele é o quê? Ele é gamer. Ele faz games, olha só. Eu achei legal. O que será que o Roger faria hoje em dia? Ia ser youtuber? Eu acho que ele podia TikToker? até continuar fazendo Sei games, lá. que games ainda vende bem pra caramba, né? Ia fazer live na Twitch. Assim que ele ia fazer, eu tô fazendo live na Twitch, galera. A Anitta ia ser tá puta com ele. Mas enfim, teve aí que tem a grande Glenn Close, que devia ter ganhado um Oscar por esse papel, hein? Porque ela foi uma Cruella Close tá meio maravilhosa. queimada, hein? Vocês viram a curiosidade que saiu recentemente, que parece que para ela fazer tanto o primeiro filme quanto o segundo, no contrato ela pediu que todos os figurinos da Cruella ficassem para ela, os originais. Eu faria isso a mesma coisa. Então ela tem todos os figurinos originais, tanto do primeiro filme quanto do segundo filme. Por isso que agora, recentemente, a Bette Midler fez uma ação vestida de Irmã Sanderson, e a Glenn Close usou um dos figurinos de Cruella para também fazer a ação. Aproveitou também, né? Ela viu que a personagem é chique, né? Já Não é? aproveita e pega as roupas já. Já é ganhar Mas você umas sabe que roupas. o Alan citou essa questão de gamer, que eu não tinha esquecido completamente disso, mas realmente, e tinha, na época que foi lançado esse filme, teve games dele, né? Eu lembro que até eu devo ter ainda, era um game para PC, mas era muito bem feito o game, viu? Acho que foi o primeiro jogo assim de Disney assim que eu joguei no PC. Era um joguinho de estratégia, assim, com animação muito bem feito. Era na época do 101 Dálmatas. Agora, eu gosto muito desse live action, né, do primeiro. O segundo eu acho muito sofrível, não gosto, acho que perdeu a coitados. mão. Eu nem lembro o que acontece. Eu nem lembro o que Não, acontece no segundo. Ai, gente, o segundo é da Albina. Colocaram de parceiro o Gerard Depardieu lá, que tá ridículo, né? Com umas roupas ridículas também. E você vê o quanto a Cruella ficou... ela foi rebaixada, né? Ela termina o filme virando um bolo de aniversário. Eu achei a continuação zoada. Mas o primeiro filme, esse, o de 90... O segundo acho que é 99? Eu não lembro. O primeiro o segundo é de 2000. Ele foi 2000. lançado... Se eu não me engano, entre o Planeta Azul, não, louco. Ele foi lançado entre o Dinossauro e a Nova Onda do Imperador. Exatamente, isso mesmo. Mas o primeiro, que é o de 96, eu acho muito bonito, assim. O filme é bonito, ele é bem humorado. Você vê que todo o design de produção ali foi bem pensado, assim. Eu acho que a gente vê hoje na moda, né, que de refazer todas as animações para filme. Eu acho que na época não teve... Eu não lembro das pessoas reclamarem de ver o 101 Dálmatas refeito, né? Foi uma coisa muito legal. E não foi só a questão da roupa, no caso da Glenn Close, nos livros, né, que saíram aí, que eu tenho sobre história, né, de administração da Disney, do que acontece nos bastidores, se conta que ela teve uma mão pesada em relação ao roteiro. Então ela leu o roteiro do filme e ela queria que a Cruella falasse algumas frases, né? Provavelmente ela queria mais cenas de destaque no filme, né? Sim. E contam, né, num desses livros, não lembro agora qual deles especificamente, não sei se foi o Case of the Kingdom, não lembro agora qual é o livro, mas ela fala que ela fez essas sugestões, né, que ela falou que essas falas, mandou pro diretor, né? Aí quando eles enviaram as cópias do roteiro, né, para ela estudar, enfim, para produzir, o cara não tinha incorporado as falas no roteiro, né? Então diz que ela ligou pro produtor e falou: se não tiver essas falas, não vai ter Cruella no filme. E aí tiveram que acionar os chefões lá, entrou
os executivos no meio, na época lá do Michael Eisner, para se intrometer no meio, inclusive não sei se era o produtor que estava de férias, que estava no Havaí, estava bem longe, interromperam ele nas férias dele. Quem mandou não colocar as frases antes, né? Fala assim, resolva isso porque ela quer essas falas e não custa colocar essas falas. Porque não era uma coisa assim que vai colocar, vai desvirtuar o filme. Não, eram coisas que iriam, lógico, vão destacar a personagem dela, mas não é uma coisa que ia mexer com o filme, né? E aí no final eles chegaram um consenso ali, incorporaram o que ela queria, ela viram na cena. Você sabe quais são as falas? E ela acabou estrelando. Eu não lembro, né? Eu não sei se é citado no livro quais são as falas dela, né? Mas ela cobrou, a gente que se sabe, né? Tá certa. Que ela fez essa pressão para não ficar uma vilã meio assim abobalhada, né? No filme ela quis que tivesse algumas falas, né? Vale também lembrar que a franquia fez tanto sucesso e o filme live action em 95, que em 97 e 98 a gente teve uma série de animação dos 101 Dálmatas. Eu vejo 1000 pintinhas, todas tão pretinhas. Que ganhou uma nova versão agora em 2019, que tem, se não me engano, 2 temporadas e ainda está sendo produzida. E o filme animado ganhou uma sequência que foi lançada em 2003, que chama 101 Dálmatas 2, se eu não me engano, chama Aventuras de Pet em Londres. Acho que é esse que é o título. Uma bobagem, isso aí, é uma bobagem. Eu acho divertidinho esse assim, também. É isso que eu ia falar. Fala assim, é uma distração, né? Eu acho que até no digamos assim, naquele universo dos filmes home video, né, mais baratos assim, tal, ele até que é bem feito, né, não é um filme mal feito, mas para mim é uma distração, tal. Agora, das séries, eu gosto muito da primeira série animada do 101 Dálmatas. Eu ainda não tive curiosidade de ver a nova. Eu acho que a nova eu não vi. A nova eu só vi uns trechos. Né? Eu também. Eu só vi trailers, campanhas de divulgação que não me chamaram tanta atenção para assistir. A série mas animada eu gosto bastante, a antiga. A primeira passou no Disney Club, né? Aqui no Brasil. E eu gosto muito dos diálogos nessa série. Que eu acho muito bem escrito. Aliás, 2 séries que eu acho muito bem escritas de diálogo e de gags, né? De piadas. É 101 Dálmatas e Hércules, né? As duas tem roteiros muito bons. Mas um destaque que eu dou para a série do 101 Dálmatas é a galinha Pinta. Maravilhosa. Eu amava. A dubladora. Eu achava que, sinceramente, desculpe que eu não sei o nome de quem fez, mas eu achava que era uma galinha mesmo falando, né? Porque o negócio era muito bem feito. É a voz de galinha mesmo, aquela personagem. Então era muito bem sacado, muito bem feita a série do 101 Dálmatas. Eu acho que eu gravei todos, eu gostava muito dessa série. Estamos aqui na torcida para que o Disney Plus Brasil coloque a série, tanto a nova eu sei que tem já alguns episódios, mas a antiga a gente ainda não tem no nosso catálogo. Então, e também... segundo o Wikipedia, quem faz a voz da Pinta é a Silvia Salusti, que é a Rapunzel de Enrolados. Maravilhosa. Uau! Nossa, mãe dela tem uma voz de galinha mesmo. Desculpe, não tô falando da série, né? Fez bem o papel dela. Fez bem o papel dela. Muito bem o papel. Muito bem mesmo. Como é bom ser galinha. E pra gente terminar, a gente também tem a participação da personagem Cruella na franquia Descendentes, onde a gente tem ela como uma das principais mães dos vilões, que a gente é apresentado por Carlos, que é o filho da Cruella na franquia Descendentes. E você assistiu todos os Descendentes? Eu assisti, eu tive essa coragem de assistir paciência, todos. Meu amigo, vai pro céu. Mas tem coisa pior, eu acho que Descendentes até não é tão ruim assim. Eu acho que ele melhora um pouco no segundo, eu achei o terceiro um pouco forçado a forçação de barra. Mas eu acho que a ideia do primeiro é muito boa, mas ele é totalmente mal executada. Ela poderia ser uma história muito legal de você ver os filhos dos vilões, mas não faz sentido algumas coisas que o filme toma na trama. Vocês já assistiram Descendentes ou não? Eu vi o primeiro, mas não gostei. Eu vi o primeiro, vi o segundo no cinema.
E o terceiro não quis ver, tá? O terceiro A gente viu no não cinema, quis. verdade. A gente viu no cinema, em salas separadas, inclusive. Eu fiquei na sala das meninas que elas Mas estavam pelo aqui. menos eu não paguei, galera. Pelo vocês menos não eu não pagaram, paguei, né? Então, ainda bem. entendeu? E os protagonistas, os boys são uns gatinhos, então pelo menos é isso. Eu caguei pras músicas, tudo, achei tudo ruim, as versões é tudo ruim. Só serve pra ver os boys mesmo. Bom, é isso, né? Acho que falamos de boa parte do universo de 101 Dálmatas. E agora a gente vai encerrar com a dica animada. Cada um vai ter 32 segundos, tá? Tá cronometrado. Pra dar uma dica pra nossa audiência, tá? Então pode começar, Alan. Não vai começar comigo, não. Vai começar com você, Léo. Você que falou, agora com você que começa. Você que lute agora. Eu vou dar uma dica de uma série de animação que tem a primeira temporada já divulgada no Apple TV Plus, que eu comecei a assistir, que tem 12 episódios, cada episódio tem mais ou menos uns 5 tem 10 minutinhos de duração, que é a série Snoopy no Espaço, que é uma graça, que conta a história do Snoopy e do Charlie Brown, só que dessa vez o Snoopy decide que ele quer conhecer a NASA e quer virar um astronauta, ele quer ser o primeiro cachorro a ser astronauta. Então, cada episódio a gente vai vendo uma missão do Snoopy. No primeiro ele cria essa ideia de ser astronauta. No segundo ele vai com o Charlie Brown e com o pessoalzinho da escola para a NASA para poder conhecer. E daí por diante eu não vou comentar muito para não vou dar spoiler. Será que ele consegue? Será que ele não consegue ir para o espaço? E aí vocês vão ter que assistir para ver. O traço tá super bonitinho, a história é uma graça. Você consegue ver numa tarde todos os episódios, é muito gostosinho assistir. E parece que vai ser lançado em breve uma nova série do Snoopy no Apple TV Plus. É dublado? Já tá dublado essa Tá série? dublado no Apple TV Plus com dublagem em português e também você pode ver legendado com a legenda em português do Brasil. Que Vale coisa! E você, Selbo, o que você traz para nossa audiência? Qual é a sua dica animada? Na verdade, eu não tenho dica animada porque eu não tô assistindo nada animado. Não. Mas pode ser outra coisa. O animado é só de coisa divertida, não precisa ser um desenho na verdade, animado. Pode indicar o Big Brother que eu sei que você tá vendo. Não, na verdade, o problema não é. Esse é uma praga de mídia social, né? Porque eu não assisto nada do programa, mas eu sou obrigado a ver quem posta, né? Quem comenta, né? Então você vê os vídeos, amigo. né? Você tá reclamando de mim? Você passa. De vê mim, todo assim, mundo. direto, é pra mim. Então, assim, você não precisa assistir nada, porque as pessoas já dão os highlights ali no Facebook ou no Twitter, você tá vendo tudo, né? Mas eu vou dar uma dica assim, uma dica, não é uma dica inédita, é uma coisa nova, né? Porque geralmente à noite eu tenho algum tempo, assim, para assistir filme e eu tenho revisto muita coisa dos anos 80, né? Muitas comédias e muitos filmes de ação, inclusive o último que eu vi foi Rambo 2, mas um filme que eu revi de animação, que eu acho que todo mundo tem que ver, que eu acho que é uma obrigação de quem gosta de animação assistir, e eu revi de novo e continuo gostando, que é a Ratinha Valente do Don Bluth, que talvez seja, que muita gente gosta de Anastácia, enfim, tal, mas Ratinha Valente, se possível, se encontrar com a dublagem original, que eu sei que tem pela internet aí para procurar, porque eu sei que eu encontrei uma vez. Se tiver com a dublagem em português da época dos anos 80, é ainda melhor. Acho uma coisa fantástica. E animação de efeitos ali, com boa parte da equipe da Disney, da época. Eles tinham acabado de sair da Disney, se demitiram todos ali durante a produção do Cão e a Raposa e foram trabalhar na Ratinha Valente. Então, assistam que não vão se decepcionar. Dica do Selby aqui. Eu confesso que eu nunca assisti esse filme. Esse aí então assista. Mentira, é a sua cara esse filme. Como é que você nunca viu? Não vi, eu não tenho ele em DVD, eu acho que aqui na minha coleção. Selby, se você tiver a versão Piratas do Caribe com a dublagem original, por favor, me mande. Qual? A versão Piratas do Caribe, que você não vai ter a original, querido. Eu vou ver. Eu não sei aqui, mas eu devo ter, porque eu lembro que eu peguei essa versão. Por favor, tem, acho que em DVD, mas foi redublado. Tanto é que eu não gostei, acho que só saiu com a dublagem original no VHS. Ah, tá. Então eu quero assistir com a dublagem original. Depois, se você tiver, mande para o coleguinha aqui. Mande. E você, Alan, qual que é a sua dica da semana? Old que eu vou indicar agora, Muppets, que finalmente entrou no Disney Plus do Brasil e tá maravilhoso, porque são os Muppets e agora eles têm quadros, gente, como se fosse de internet. O primeiro episódio eu chorei
de rir. Eu chorei de rir. Eu amo o humor dos Muppets, tá? Eu vejo dublado mesmo, não tenho vergonha, tá? E a dublagem pra mim tá ótima. Então eu digo pra vocês, já tem 2 episódios lá, né? Sexta-feira sai mais um. Então vão assistir. Tá maravilhoso. 20 minutinhos, gente. Vocês matam, sabe? E a série Consegue. clássica que é bom nada, né? Aí a infelizmente, gente estreia que em lute. fevereiro nos Estados Unidos e a gente vai ter que lutar. Que porque essa é não tem muito previsão. boa, inclusive dublada. A dublagem da época do Muppet Show é nota 10, uma coisa fantástica também. Você já assistiu a série nova, Selby, ou ainda não? Do agora? A nova eu vi alguma coisinha, assim, mas não gostei tanto, não. Assim, Eu também não me pegou muito a série nova. Assisti o primeiro episódio e não ri em nenhum momento. Tá, então, galera, confia em mim. Se você rir comigo, vem comigo. Eu vou dar mais uma chance por causa do Alan. Vou dar mais Comenta, Ai, gente, vocês que estão escutando a gente, comente no nosso Instagram, @papoanimado, o que vocês acharam de Agora Muppets. Se é time Alan ou time Léo e Selby. Se não for comentar, se for ao contrário, nem comenta pra não passar raiva. Bom, vamos agradecer então, Selby. Muito obrigado pela primeira das 100 participações que você vai fazer esse ano. A gente já agradece aqui, tá? A gente, inclusive, já botamos você 100 programas com o Selby esse ano. E aproveite para deixar o que? Pedir o seu biscoito, suas redes sociais, para quem quiser te incomodar, falando, me fala uma curiosidade, assim, do nada, assim, da manhã. Fala pra galera, qual que é, hein? Eu tenho que tomar cuidado com esse negócio de curiosidade, porque geralmente quando alguém me faz pergunta, não é pergunta fácil, né? É pergunta complicada, né? Que você tem que procurar em livro, procurar em DVD. Manda se catar, qual eu? É uma complicação. Mas enfim, agradeço novamente a participação, eu sempre acho divertido aqui discutir os filmes com o Léo e com o Alan. Estou nas redes sociais aí, no Instagram, no Facebook, no Twitter, é só procurar lá Selby Pegoraro, CELBI Pegoraro, eles vão colocar o meu nome aí na divulgação. Sim. E eu também faço um podcast Animação com o amigo Paulo Martini, cuja segunda temporada deve estrear ainda este mês de fevereiro. E vocês podem. Isso que eu ia perguntar. Quando que Vamos começa voltar, a nova vamos temporada? voltar. A pauta já está sendo definida, mas volta este mês. Não tem, pode dar um spoiler aqui pra gente, em primeira mão? A gente quer notícia em primeira mão aqui. Não. A gente vai discutir. A primeira pauta provavelmente vai ser um panorama sobre essa questão da animação no cinema e no streaming. A gente vai voltar a falar um pouco sobre isso. Vamos ver aí que mais algumas coisitas que estamos definindo. E a gente está aqui aguardando o convite para poder participar da animação, né, Alan? Sim. Mas enquanto isso, quem quiser, quem estiver interessado, ela é mais voltado para a área de negócios, né, de produção, e quiser ouvir os episódios antigos ali, que principalmente os últimos estão sendo mais procurados, talvez até porque a gente tenha falado das novidades do Disney Plus, é só entrar no site www.animaçãopod.com.br e acessar lá os episódios antigos, mas logo segunda temporada aí com vocês. Agradeço aos dois. E outra novidade que a gente tem, né, Alan, é que a gente participou do primeiro Bibi de Bob de Cast da temporada 2021 das nossas amigas Fernanda e Manu. Sim, então já vão ouvir lá, tá aqui do lado, não sei qual plataforma você está ouvindo, aqui do lado você vê, já tem um episódio sobre Toy Story e outras stories, porque, meu filho, esse programa foi uma grande bagunça, galera. A gente mais fala de tomar um chá da tarde do que de Toy Story, mas a gente tá lá, mas tem momentos incríveis, você vai se emocionar. Assim como nós, que sempre que a gente fala de Toy Story, a gente chora. Então vai ouvir também o Bibi de Bob de Cast, logo as meninas por aqui, spoiler, hein? Bom, vocês me contam nas redes sociais como @alanwood.mp4 no Instagram, alanwood_ no Twitter, The Alan Wood Show no TikTok. Siga o Papo Animado no Instagram, @Papo Animado, no TikTok, Papo Animado Plus, e no youtube.com/Papo Animado. Assista o relatório matinal
com os próximos lançamentos da Pixar. Dei meus recados, deixo o Léo agora com vocês, hein? Boa sorte, galera. No Twitter eu sou Léo Francisco e no Instagram eu sou Cadê o Léo Francisco. Então, a gente se vê na semana que vem com mais um Papo Animado. Gente, Selby, mais uma vez, super obrigado. E a gente espera você aqui no mês que vem pra gente falar sobre outro assunto divertido. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau pra vocês. Adoro que o Selby fala tchau. Ser criador de cachorros. Meu sítio já tem 101. E eu não desejo vender a varejo. Acabo vendendo nenhum. Ah, lembrei a letra, galera, no final do episódio. Você não vai terminar latindo, Alan? Você podia terminar fazendo. Ah, tá me chamando de cachorra? De cadela? Só o Grindr, hein? Só o Grindr. Tchau, gente. Não quer tomar chá, Cruella? Oh, não, estou com muita pressa, meu bem. Avise-me quando os bichos nascerem. Não se esqueça, está ouvindo? Sim, Cruella. Não se esqueça, é uma promessa. Eu volto em 3 semanas. Adeus, querida! Oh. Você ouviu o Papo Animado, o podcast mais animado do Brasil, com seus amigos Léo Francisco e Alan Wood. Voltamos em breve com mais novidades. Edição Léo Francisco.